O nicho de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Deserto e a Cruz dos Revoltosos Valença do Piauí. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro existente entre 1925 e 1927 ligado ao tenentismo de insatisfação com a República Velha, exigência do voto secreto, defesa do ensino público e a obrigatoriedade do ensino primário para toda a população. O movimento contou com lideranças das mais diversas correntes políticas, mas sua maior parte era composta por capitães e tenentes da classe média, originando-se daí o ideal do soldado cidadão. Deslocou-se pelo interior do país pregando reformas políticas e sociais e combatendo o governo do então presidente Arthur Bernardes e, posteriormente, de Washington Luiz. Em sua marcha pelo Brasil, os integrantes da Coluna Prestes denunciavam a pobreza da população e a exploração das camadas mais pobres pelos líderes políticos. Sob o comando principal de Luiz Carlos Prestes, chefe de Estado-Maior, a Coluna Prestes enfrentou as tropas regulares do Exército ao lado de forças policiais de vários estados, além de tropas de jagunços, estimulados por promessas oficiais de anistia. Apesar das boas intenções, muita gente da época morria de medo deles, pois tinham por costume desapropriar bens, animais e mantimentos onde chegavam com o fim de patrocinar sua causa. Assim, muitas vezes, a própria gente que diziam defender os temia ou os enfrentava. Estiveram no Piauí por duas ocasiões, nos anos de 1925 e 1926, ocupando várias cidades piauienses, como Floriano, Bocaina, Picos, Altos, Amarante, Pedro II, Oeiras, etc. Em Teresina, a coluna efetuou um cerco no ano de 1925, mas foram combatidos e acabaram derrotados e rechaçados, enquanto Juarez Távora, um dos cabeças do movimento, foi preso no Piauí. No ano de 1926, estiveram em Valença. O povo da cidade já tinha ouvido falar da terrível batalha que ocorreu na capital no ano anterior. Todos tinham medo dos revoltosos. Alguns diziam que eram comunistas que comiam criancinhas. Era até mesmo uma técnica do governo para fazer com que os membros da coluna não tivessem apoio popular, espalhar o terror através dessas informações. Além de dizerem que saqueavam e roubavam o nome que o governo dava às desapropriações. Exemplo típico desse temor que o povo tinha, extraído do livro Coluna Prestes, o avesso da lenda da jornalista Eliane Brum, é o relato de Joana, valenciana que vivenciou ali os dias da passagem da coluna na cidade. Eu tinha um medo que me pelava. Era um povo esquisito. Invadiam, prendiam os donos, matavam a criação e faziam uma bagaceira danada. Era igual aquele povo do cangaço. O sertanejo do Piauí não estava se importando muito com a política nacional. Nem se tinha ideia direito do que aqueles homens podiam querer. O pouco que se sabia era através do que o povo dizia em repetição ao que diziam os homens do governo e a imprensa oficial. Assim, temendo aos revoltosos, um grupo de populares em Valença abandonou a cidade, que ficou deserta, e se abrigou no sítio Juaí. Todos estavam apavorados. Diante de tanto pavor, o mestre José Francisco Ferreira suplicou a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que lhes concedesse a graça de que ali não fossem visitados pelos colonistas. Prometeu, então, edificar um oratório a Nossa Senhora Perpétuo Socorro, caso a graça fosse atendida. De fato, os revoltosos nunca foram ali e as famílias ficaram tranquilas, de modo que lá permaneceram cerca de 3 meses, apesar de a coluna só ter permanecido na cidade por 3 dias. A devoção foi iniciada, primeiro com a reza do terço mariano e visitações cotidianas. A história se espalhou sobre o milagre acontecido e, em 1958, no dia 28 de junho foi celebrada a primeira missa no local, tendo o padre Marques batizado o nicho. Desde esse dia, as pessoas acreditam que ali se operou um milagre e, por isso, o nicho foi incluso entre os locais de devoção popular no estado do Piauí, e ainda permanece de pé, recebendo a visita de aflitos até hoje, que ali fazem preces e promessas, e, em agradecimento aos pleitos atendidos, oram, acendem velas e pagam penitências. Um outro lugar onde se operam milagres em Valença, também relacionado com a passagem da coluna Prestes em Valença, é a Cruz dos Revoltosos.
A cruz está erguida no bairro Lavanderia, lugar onde, em 25 de janeiro de 1926, houve um sangrento embate entre as tropas do governo provenientes de Pernambuco e os integrantes da coluna, que ficaram ali conhecidos como revoltosos. O que ficou foi a ideia de sacrifício, o sangue derramado de pessoas com nobres ideais em defesa da população carente de nosso país. Ali tombaram 2 membros da coluna, que já estava estruturalmente fraca, de modo que o bairro Lavanderia ficou conhecido como Cemitério dos Revoltosos, e a cruz ali erguida em memória dos revoltosos mortos passou a ser objeto de devoção popular. Pela morte sacrificada, o povo valenciano passou a acreditar que os membros da coluna que ali tombaram são agora almas milagrosas, mártires que, expiados o pecado por sacrifício e o sofrimento, ganharam as graças do povo e acredita-se que de Deus, de modo que passaram a operar milagres. Pedidos que o povo efetua e são atendidos, gerando agradecimento e devoção. Hoje o povo de Valença, dos intelectuais aos nobres sertanejos, reconhecem a nobreza dos valores e ideais que inspiravam os seguidores da coluna. Sua passagem é comemorada até mesmo em desfiles cívicos de 7 de setembro em dias atuais. De fato, Valença pode ser tida como a cidade em que o patriotismo da coluna é mais vivo no Piauí, de modo que a cidade já recebeu, por 2 vezes nos últimos anos, a visita de integrantes da família Pré. O nicho de Nossa Senhora